Existe um conceito claro de que em uma guerra são reveladas todas as hipocrisias possíveis. E no caso desse enfrentamento entre a Rússia e a Ucrânia, também estão acontecendo desnudamentos em todo sentido. Você tem ideia de quais são eles? Você tem ideia de quais os impactos, não apenas nos fertilizantes e no petróleo? É sobre essa questão que eu quero conversar com vocês nessa nossa interação tão necessária, porque é fundamental que nós também saibamos o que você pensa. E assim, quero perguntar, quero saber a sua opinião. Quem é o maior beneficiário desse enfrentamento entre a Rússia e a Ucrânia, na sua opinião? A minha tese eu tenho e vou tratar sobre ela, mas antes pedir que você, se não estiver ainda inscrito no canal, se inscreva. Se for possível, que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, dê o joinha e também comente. Não sei se você sabe, não sei se você acompanha o desenrolar da política lá nos Estados Unidos. É um quadro realmente avassalador, de total descrédito do Biden, também conhecido como o songomongo. Biden é seguramente um dos mais desqualificados presidentes da história dos Estados Unidos, e eles já tiveram lá 40 e tantos presidentes. Então nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. O Biden impôs sanções variadas à Rússia, a empresas russas e tudo mais. Mas, olha só a hipocrisia, ele não sancionou o petróleo russo porque os Estados Unidos dependem do petróleo russo. E porque, pressionado pela agenda da esquerda, o Biden abandonou obras em refinarias e em ampliação do parque de processamento de petróleo nos Estados Unidos. Agora veio a conta. Mas tem mais. Totalmente desacreditado, totalmente sem base de apoio, Biden se agarra mesmo, na guerra como uma alternativa para salvar o seu mandato e salvar os democratas das eleições de meio de mandato que acontecem em novembro. Esse é o jogo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que enfrentam uma inflação acelerada, como nunca enfrentaram nos últimos 40, 50 anos. Os Estados Unidos que enfrentam uma situação de escassez de alimentos. Os Estados Unidos que enfrentam uma escassez de mão de obra por uma simples razão, porque com o governo do Biden é mais vantagem você ficar em casa sem trabalhar do que você trabalhar. Você ganha mais de benefícios sociais se você estiver em casa do que trabalhando. É a esquerda destruindo a economia, que é o que ela realmente sabe fazer. Por conta do governo Biden e de suas políticas internas, há um aumento assustador dos índices de violência nos Estados Unidos. Cidades como Chicago, que já são historicamente cidades violentas, agora se tornaram um verdadeiro caos. O mesmo para Nova York e tantas outras. Mas tem mais. Os Estados Unidos, que durante o governo do Trump fizeram uma efetiva contenção dos imigrantes na fronteira sul, principalmente ali na área mais perigosa, mais delicada, do México, por ali, agora estão vendo o caos das liberações dos imigrantes. Há inclusive voos fretados por Departamento dos Estados Unidos, colocando imigrantes em estados dominados pelos republicanos. Por isso, mas contando com o patriotismo dos americanos, a turma do Biden vê na guerra, no enfrentamento insano entre Rússia e Ucrânia, a possibilidade de salvar eleitoralmente uma administração fadada ao fracasso, porque todas as iniciativas que o Biden toma são iniciativas fadadas ao fracasso. Então, se nós observarmos claramente, existem dois vitoriosos nesse enfrentamento da
Ucrânia e da Rússia e da Ucrânia. Primeiro, lá nos Estados Unidos, a tentativa de salvar o mandato do Biden e salvar os Dems nas eleições de novembro, que é um cenário ainda pouco provável, mas que alguns analistas já começam a avaliar. Putin pode salvar, sim, a catástrofe do governo do Biden. Esse é o primeiro aspecto. Mas, no plano global, o grande vencedor, sem sombra de dúvida, por conta da omissão dos Estados Unidos, por conta da fraqueza do governo Biden, o grande perdedor será o conceito de liberdade. Porque com a vitória da Rússia ou da Ucrânia, o vencedor verdadeiro será o sistema autoritário chinês, que, em face do estrangulamento financeiro imposto pelo Biden, pela OTAN, pela União Europeia contra a Rússia, está jogando a Rússia no colo da China. Está jogando tudo no colo da China. Hoje, como a Rússia não pode mais operar no sistema financeiro dos Estados Unidos e da União Europeia, ela passa a operar no sistema financeiro da China. Portanto, na minha avaliação, se ao mesmo tempo que o Putin pode salvar o Biden, por conta das suas atrapalhadas no mercado interno, em outro nível, as ações do Biden e da União Europeia contra a Rússia podem acabar fortalecendo o já insano, doido, inaceitável, translocado, tirânico sistema chinês, que por sinal é aquele que o PT e a esquerda defende para o Brasil. Portanto, numa análise bem realista, Biden pode ser um dos vencedores, sim, no consumo interno, mas em nível mundial, independente de qual seja o resultado final desse conflito insano que já fez com que mais de 1,5 milhão de ucranianos fossem deslocados, no concerto mundial, o vencedor vai acabar sendo a China. Dentro desse cenário de um vitorioso que é o fim da liberdade, nós temos esse cenário claro. Assustadoramente, a vitória da Rússia implicará na derrota da liberdade, ainda que implique, para o pior dos Estados Unidos, numa sobrevida dos democratas dentro do cenário político norte-americano. É complexo? É, mas ao mesmo tempo é importante que você acompanhe. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.